Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus bem forte como Ele merece. Aleluia! Pode se assentar no teu lugar. Glorificado seja Deus por este momento, pela tua vida. Que bom que você está aqui. Vai tudo bem contigo? Glória a Deus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Obrigado, irmã Letícia. Isso aí, irmã, prega comigo aqui. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Nós estamos hoje na segunda noite desse propósito. Eu gosto de ver a simplicidade da palavra. Alguns dizem que nós precisamos ser mais profundo na interpretação, mas eu penso que se nós ainda não conseguimos colocar em prática nem a simplicidade, imagina a profundidade. Então não é a profundidade do conhecimento que vai nos transformar, mas é quando nós colocarmos a simplicidade em prática, que a profundidade vai ser uma realidade na nossa trajetória, na nossa vida. E esse texto ele é muito simples. Nós costumamos a declarar, e muitos têm ele até gravado já na sua mente, a ponto de nem precisar mais de abrir a Bíblia para poder lembrar desse texto. Mas se você aí tiver com a tua Bíblia, abra por favor, e vamos juntos ler Mateus capítulo 7, versículo 7. É bom demais nós estamos na presença de Deus. Mateus 7, 7 diz assim: Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Amém ou não amém? Semana passada, na sexta-feira passada, nós falamos sobre o pedir a Deus. E nós encerramos dizendo da importância de sermos sinceros no nosso pedido. Porque Deus não atende aquele que pede simplesmente baseado na cobiça, na inveja, ou no desejo de humilhar, de ser maior, de ser melhor do que o outro. Deus ele age na nossa sinceridade. E um coração sincero, a Bíblia diz que Deus ele não despreza. Nessa noite, a continuação daquilo que a palavra nos ensina, ela nos chama a atenção ao fato de buscarmos. E a Bíblia, ela deixa claro que aquele que busca, encontra. Se tem uma coisa que às vezes nos deixa chateado, é perder alguma coisa. Principalmente se for a carteira. Você perde a carteira com seus documentos, identidade. Aquilo gera na gente uma tristeza. Aí a tendência é fazermos o caminho de volta. Alguém aqui já perdeu a carteira alguma vez? Já perdeu? A gente tenta a fazer o caminho de volta, para ver se a gente encontra. E a gente sai à procura. Nem sempre nós temos êxito nessa missão de acharmos aquilo que perdemos, fisicamente falando. Mas a palavra, ela vem como um complemento para nos incentivar, como eu disse semana passada, a perseverarmos na oração. Diga assim comigo: Jesus nos encoraja a orar. Não é uma oração, querido, que se resume ou que se restringe ao templo, mas é aquela oração constante. É por isso que ele usa esses 3 verbos, para nos ensinar que não tem um lugar certo para orar. Todo lugar nós devemos orar. E nós estamos aí e vamos encerrar as sextas-feiras deste ano falando sobre esse tema, para que nós venhamos iniciar o novo ano com um novo ritmo de oração. Amém ou não amém? Nós precisamos olhar para a palavra, observar a palavra, aprender com a palavra e colocá-la em prática, porque senão não vai mudar muita coisa em nossas vidas. Eu quero, e a gente tem declarado isso de novembro, agora dezembro, eu quero ter resultados na minha vida diferentes. Quantos querem também ter resultados diferentes? Então nós precisamos aprofundar na nossa vida de oração, de intercessão, de buscarmos a Deus. Como eu falei semana passada, e hoje eu refresco a nossa memória,
Quando o texto está dizendo de buscar, ele está falando de uma palavra que a gente conhece muito bem, que é diligência. Diligência nada mais quer dizer que uma procura minuciosa. Então, quando a Bíblia está nos dizendo que nós precisamos buscar, está dizendo que não é algo feito relaxadamente, não é algo feito de uma maneira banal, de uma maneira qualquer, sem esforço, sem empenho. Não. Buscar demanda de empenho. Buscar depende da ação, da atitude. E se nós fizermos da mesma maneira que fazemos, naturalmente, que essa questão de buscar em Deus aquilo que precisamos, não vai ter efeito em nossas vidas. Não vai mudar. Nós não vamos receber. Não porque Deus não está pronto. Tem uma frase do pastor que já até faleceu, agora esqueci o nome dele, aquele de cabecinha branca, não é meu pai não, porque está vivo. Aquele de cabecinha branca, lá dos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, fugiu. Billy Graham. Uma frase que uma vez eu ouvi dele, eu achei marcante aquilo. E numa pregação sobre a oração ele falou: olha, os céus está cheio de respostas de oração não feitas. Eu achei aquilo interessante. Porque às vezes nós pensamos que Deus vai responder uma oração que eu estou fazendo agora. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele já conhece tudo antes mesmo da palavra sair da nossa boca. Então quando eu vou começando a compreender, eu sei que aquilo que eu vou solicitar, que aquilo que eu vou buscar, se eu estou em Deus, já é algo que Deus já solucionou para a minha vida. Entenda o que eu estou dizendo. Que a luta, que a provação, que a dificuldade que você está enfrentando nos céus já tem preparado para você a direção, a resposta, o milagre, a bênção. Já tem preparado por Deus antes mesmo até de você enfrentar o que você está enfrentando. Então por isso que é importante nós buscarmos a Deus. Porque aquele que busca, a palavra deixa muito clara, aquele que busca, encontra. Mas há uma questão. Imagina comigo, você não perdeu nada, mas você sai a procurar. Você vai achar alguma coisa? Eu não perdi nada, mas eu vou sair procurando. Você vai achar? Não, claro que não. Porque nós só achamos aquilo que nós perdemos. Ou qualquer outra coisa que você achar no teu trajeto, no chão. Eu já tive uma mania boa. Depois que eu achei uma vez R$10 na rua, num canto assim, aí eu saía de casa buscando dinheiro na rua. Eu saía para o trabalho, para a escola, eu falava: ô Deus, me abençoa aí, eu vou procurar dinheiro na rua. Aí eu via assim um montinho de papel, ó, tem dinheiro não. Porque eu esperava encontrar alguma coisa. Mas isso é muito fútil, é muito vazio. Agora você quer ver o zelo, como eu iniciei dizendo, da nossa procura, da nossa busca, quando é algo que nós perdemos. Eu lembro que uma vez meu pai perdeu R$500, ele estava com R$1.000 no bolso, e ele foi no lugar, pagou, numa empresa de areia, eu não sei o nome daquele negócio, esqueci. Ele foi lá e pagou, mas estava os R$1.000 no bolso, e estava assim, 2 bolinhos de 500, ele pega o 500 e paga, e aí ele sai e vai para outro lugar que ele precisava de pagar os outros 500, ele bota a mão no bolso, cadê os 500? E olha na carteira e liga para perguntar se está em casa. Não está aqui não, você pegou e saiu com o dinheiro. Ele volta para o trajeto, ele chega lá no local, lá onde que ele pagou o negócio da areia, e ele pergunta, ó a pergunta: vocês não viram R$500 aqui não? É interessante, porque perder coisas que os outros desejam, a possibilidade de você encontrar é pequena. Eu conheço uma pessoa, e até hoje da minha vida toda, só essa pessoa, que um dia me perguntou dizendo: pastor, eu achei 150, foi 150, varão? R$100. E aí ele me falou assim: eu estou pensando em anunciar no programa de rádio. Você lembra, né? Estou pensando em anunciar no programa de rádio para ver quem é o dono. Gente, aqui dali, mexeu tanto comigo aqui dali, Júnior, da tua sinceridade, do teu zelo. Porque alguém perdeu, ele falou: alguém perdeu, pastor, e ficou no prejuízo. Eu fiquei olhando para aqui e falei: que interessante. A pessoa, quando é de Deus, é assim, ele não é muito normal, é louco da cabeça. Porque eu vou achar 100, eu quero anunciar quem é que perdeu 100. Mas esse é o nosso papel. Porque aquilo que não pertence a nós, pertence a alguém.
Quando nós começamos a entender a Deus, como falamos semana passada, a sinceridade é necessária na nossa vida, irmãos. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, Ele vai nos ensinar que orar, que ser fiel a Deus é totalmente importante na nossa trajetória. O desejo do irmão era de devolver a quem perdeu o dinheiro. Mas como é que iria encontrar? Não foi possível. Você imagina, vai anunciar na rádio dizendo: olha, eu achei R$100, quem é que perdeu? Provavelmente metade da cidade ia baixar na rádio dizendo que perdeu os R$100. Porque aquilo que tem valor para o ser humano, valor terreno, todo mundo quer. Ainda mais se for fácil, todo mundo quer ganhar. A prova disso é que muitos hoje, com a ilusão de ganhar um dinheiro fácil, têm caído em golpes, têm caído em tantas armadilhas, tudo por causa do desejo de alcançar algo simples e rápido. Triste porque achei, triste quem perdeu. E é uma realidade para nós entendermos, querido. Porque se nós também buscarmos a Deus sem plano nenhum, sem meta nenhuma, não resolve nada. Eu quero ter um ano novo diferente, amém. Diferente do quê? Não sei não. Então continua tranquilo, você vai ter o mesmo resultado sempre. Porque se você não sabe o que você quer, nada vai acontecer. Se você vem à igreja e está dizendo: pastor, eu vim buscar algo de Deus nessa noite. Quantos veio buscar algo de Deus nessa noite? Não, verdade, quantos vieram buscar algo de Deus nessa noite? Amém. A pergunta é: o que você veio buscar? O que você veio buscar? É tão simples, mas é tão interessante que a maioria de nós não temos resposta para isso. Porque vai ter que escrever um livro, pastor, porque eu vim buscar isso, vim buscar isso, vim buscar isso. Não tem ordem. Não tem uma direção correta nem naquilo que desejamos. Aí nós vivemos nas nossas orações vazias, simplesmente baseada em petições, simplesmente baseada no querer, mas sem ação, sem mudança. Quando a Bíblia está dizendo pedir, é algo que sai dos nossos lábios. Quando a palavra está dizendo de buscar, ela está nos incentivando a entender que Deus tem um projeto, tem um propósito. Irmão, se Deus ainda não te respondeu, continua buscando. Se Deus ainda não respondeu, não operou milagre, não trouxe a você o livramento, não mudou a tua história, continua buscando. Por que, pastor, que eu vou buscar? Porque essa busca fará você entender e compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Nós não podemos interpretar o texto de maneira errada. Buscar não quer dizer persistir na oração, não. Buscar é permitir que a oração transforme a minha vida, a ponto de eu entender qual é a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque eu já pedi. Eu já fiz meu pedido. Agora eu preciso buscar. Buscar o quê? A vontade. Eu preciso, no caminho, no trajeto, entender qual é o plano de Deus. E quando assim eu procedo, eu evito de viver frustrado por causa de coisas que eu pedi e não aconteceu, porque eu começo a buscar. Será que eu não alcancei, não consegui porque não é a vontade dele? Ou será que eu não consegui porque eu errei, eu me equivoquei, eu não mudei, eu não permiti que a palavra me transformasse? Então é fato, é simples nós entendemos aquilo que a Bíblia ela nos ensina. E eu anotei aqui, tem vários tipos, mas na hora eu pensei em 2 tipos de pessoas. E eu espero que nós venhamos ser do segundo grupo. O primeiro grupo é daqueles que buscam algo que eles perderam. Diga comigo, perdeu, tem que buscar. O segundo grupo é aquele que busca fazer a vontade de Deus. Repita comigo, fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro. Aí ela complementa dizendo: e as demais coisas vos serão. Não é que você, eu estou aqui na igreja hoje, pastor, então tudo vai ser acrescentado na minha vida. Oh, que maravilha, não é assim. A ação de buscar vai nos fortalecer a compreender a vontade de Deus, a entender o tempo de Deus. E só acontece quando nós buscamos a Ele.
Só acontece quando nós persistimos em clamar a Ele, em entender a sua palavra, a sua verdade. Porque senão nós sempre vamos ser fracos e frágeis nas nossas orações. Vamos ser sempre limitados naquilo que falamos a Deus. Porque vai haver simplesmente o interesse em ser ouvido. Ele não me ouviu, eu não oro mais, eu não peço mais. Quantas pessoas já não desistiram? Quantos já nem querem mais servir a Deus, nem estar na igreja mais, porque é algo que eles viram no mundo preencheu o coração, sendo que falar com Deus não tem nada melhor do que isso. E oração é exatamente a comunicação com Deus, é diálogo com o nosso Pai. E todo filho que tem um diálogo sadio com seu Pai, ele recebe bênçãos, ele recebe milagres. O que Jesus está nos incentivando é isso, é termos uma vida de profundidade de oração com o nosso Deus. Porque esse é o objetivo e o propósito da palavra compartilhada ao nosso coração. E eu quero ler com os amados, abra a tua Bíblia por favor, Salmos capítulo 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, verso 4 da palavra de Deus. Tenha cuidado, busque ao Senhor com reverência, com respeito, com amor, com dedicação. Você pode ler na tua casa todo o Salmo 27, mas hoje a gente vai ler só o versículo 4. Eu acho muito interessante, eu gosto muito também desse versículo. Davi, no verso 4, ele diz: uma coisa, já achou aí? Uma coisa, pedi ao Senhor. Qual que é a próxima palavra que ele fala? Então vamos lá. A Bíblia ela é muito interessante. Jesus falou: pedir e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis. Aí agora nós olhamos para uma vida prática de quem tinha esse costume de fazer aquilo que Jesus estava ensinando no Novo Testamento. Davi chega diante de Deus e fala: eu peço ao Senhor uma coisa, mas não fica somente restrito ao meu pedido. Ele fala: além de pedir, eu também vou buscar, eu também vou procurar. Diga assim comigo: existe a parte de Deus, diga aí, existe a minha parte. Para complementar e você entender, diga assim: Deus faz o impossível. Diga: eu faço o que é possível. Então Davi ele fala: eu quero, Senhor, e isso eu peço, porque eu desejo morar na tua casa. Ele fala: esse é o meu pedido, porque é algo espiritual. O Senhor precisa mover os céus para que isso aconteça. Mas não para por aí, ele diz: mas eu vou buscar para que isso se torne uma realidade. Entenda, o que ele quer é estar na presença de Deus. E Deus já preparou para que nós venhamos estar na presença dele. Agora depende de quem? Fala assim: de mim. Nós queremos muito. As pessoas falam: pastor, eu quero ser cheio de unção, de autoridade, de poder. O que eu faço? Vai buscar. Eu quero, pastor, conseguir pregar a palavra, cantar hino. O que eu faço? Vai buscar. Não é assim? Eu preciso de um emprego, pastor, eu vou orar. Amém, ore. Mas você também precisa buscar. Você está entendendo o que a palavra nos está ensinando, irmão? Que o pedir, a gente entrega a Deus aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos entender que isso não tira de nós a nossa responsabilidade em nos movimentar, em agir, em adorar, em louvar, em cultuar a Deus. Não é porque eu pedir agora está resolvido, não. Eu tenho que entender que mesmo pedindo, mesmo jejuando, mesmo orando, algo está passível, dependendo da minha ação e atitude. É por isso que muitos de nós não recebemos o que pedimos, porque simplesmente pedimos e viramos as costas. Agora Deus faz, Deus resolve, Deus atende. Não, irmão. Pastor, eu quero no meu trabalho ter uma melhor renda, uma melhor oportunidade. Você tem que estudar. Você vai ter que buscar conhecimento, que não tem jeito. O que hoje mais é valorizado na terra não é o dinheiro que você tem na conta, mas é o conhecimento que você tem na tua mente.
É a capacidade que você tem de ajudar, de cooperar, isso que as empresas valorizam. Então eu quero, Deus, abre as portas, e Deus está falando, eu vou abrir. A pergunta é, você procurou, você buscou melhorar diante daquilo que você tem pedido a Deus? Isso, queridos, vale para tudo em nossas vidas. Eu quero ter um casamento melhor, Senhor, transforma, muda, melhora. Deus fala, vou fazer, mas e você? Deus, nós queremos ter uma igreja cheia, uma igreja abençoada. Amém, eu vou fazer, mas e vocês? Se nós não realizamos ou não realizarmos aquilo que nos cabe, irmão, fica tranquilo, nada vai acontecer. Não vai mudar nada em nossas vidas. A gente vai continuar desfrutando daquilo que já estamos, porque é o limite daquilo que podemos. Porque Deus não nos dá mais se nós não estivermos preparados. E quando Davi ele está dizendo isso, ele está dizendo, Senhor, eu quero estar na tua casa, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar. Quando ele fala procurar, buscar em outras versões, ele está dizendo, eu vou me preparar para isso. Porque não é simplesmente se apresentar ao templo, mas é ter um coração limpo, é ter as mãos purificadas, é ter a mente ligada nele, para que a presença nossa num lugar como esse tenha efeito nas nossas vidas. E esse é um erro de muitos. Vou à igreja, a gente chega, mas não há um interesse real de buscar a Deus. Aí o que acontece, pastor? Não acontece nada, irmão. A tendência é que nós aqui chegamos e venhamos a sair até pior do que estamos. Agora, quando verdadeiramente, como aqui Davi disse, nós fazemos isso, Senhor, eu estou na tua casa, e isso é o que eu pedi, e aqui eu vim para buscar ao Senhor, porque eu sei que essa é a minha parte. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos ensina, que Ele jamais vai desprezar aquele que busca Ele, e ainda na sua palavra complementa, todos aqueles que buscarem a Deus, serão recompensados por Deus. Então, a questão não é o que Deus faz, porque Ele faz. A questão é se você tem a disposição de buscar verdadeiramente a Ele. Você é determinado em buscar a Deus? Você é determinado em entender os processos que Deus estabeleceu para que as bênçãos se manifestem em nossas vidas? Você consegue entender os fundamentos daquilo que Deus estabeleceu? Você consegue entender os processos daquilo que Deus estabeleceu? Porque é uma sequência, irmão. Deus ele estabelece fundamentos. Diga assim, fundamentos. Diga palavra. Deus ele estabelece processos. Os processos é aqui dentro. E consecutivamente que Deus já estabeleceu, diga comigo, resultados. Então vai lá, fundamentos, processos e resultados. Pedi, buscai e batei. Se nós não seguirmos e não compreendermos aquilo que a palavra nos ensina, irmão, a gente perde de ser abençoado, a gente perde de conquistar, porque nós servimos a um Deus grandioso, a um Deus poderoso. A tua história nas mãos de Deus pode mudar de hoje para amanhã, pode. A tua família pode mudar de hoje para amanhã, o teu trajeto pode mudar de hoje para amanhã. Esta igreja, se nós buscarmos a Deus, amanhã ela pode ser uma outra igreja, não por causa de Deus, mas por causa do nosso entendimento que os fundamentos e os processos nos trarão resultados. Agora, se não entendermos isso, nós não vamos avançar, nem espiritualmente, nem na nossa vida financeira, nem na nossa vida conjugal, nem na família, nem na vida profissional, nada. Nós vamos continuar pedindo, mas porque não entendemos a busca, não muda, não somos atendidos. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quem está falando é o rei. Existem várias questões que implicam nesse fato dele dizer, e eu vou buscar. Além do preparo, tem a questão do tempo, porque o rei ele é muito ocupado, né? E ele está pedindo algo para se apresentar diante de Deus. Nesse período, nesse processo da busca, ele vai ter que achar tempo
ele vai ter que reservar momentos para ele poder buscar a Deus. Então no processo, irmão, é que vai ser definido a nossa vitória ou o nosso fracasso. A questão não é os fundamentos, porque nós sabemos muito bem a palavra, conhecemos muito bem. A questão são os processos, que nós não costumeiramente não queremos, ou fazemos de conta que não entendemos, e deixamos de lado e vamos levando a vida de qualquer jeito. E aí não muda as coisas, e aí os resultados não aparecem, a bênção não é manifesta, irmão. Não, vamos dar um basta em tudo isso, vamos mudar o nosso modo de ser, de proceder, e vamos verdadeiramente buscar a Deus, para vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. O nosso Deus é assim, Ele quer nos conceder, Ele quer nos presentear, porque como eu disse, já está tudo pronto, mas a questão somos nós. Deus não vai preparar uma bênção para você, a bênção para você já está preparada. É só você olhar lá em Deuteronômio capítulo 28, vê se você acha na tua Bíblia aí. Está entendendo, amém ou não amém? Deuteronômio capítulo 28. Conhecidíssimo. E a palavra diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, vírgula, olha o processo. Não é ouvir simplesmente, porque ouvir é o fundamento. Olha o processo. Tendo cuidado de guardar. Guardar é praticar, é viver a palavra. Ele diz: de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. O Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Quantos creem nisso, diga amém. Versículo 2: se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão os resultados, fundamentos, processos, resultados. E o versículo continua dizendo: benditos serão vocês na cidade, porque conhece os fundamentos, passou pelo processo, buscando a Deus de verdade, tendo uma decisão de coração em adorar a Deus. O resultado é a bênção, querido. Agora nós não podemos achar que Deus é babá. Diga comigo assim: Deus não é babá de crente. Porque babá é aquela que tem que ficar, ou aquele, né? Não tem problema homem ser babá também. É aquele que tem que ficar ali cuidando. E pelo fato do filho não ser do babá ou da babá, a gente faz até além. Então chorou, meu Deus, que não pode chorar essa criança. Deus não é babá, querido. E às vezes a gente fica pensando que Deus é. Não, Ele já estabeleceu os fundamentos, os processos e os resultados. Se você quer viver as bênçãos de Deus, não basta pedir, você também precisa buscar a Ele com sinceridade. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, mesmo humilhados, eles estavam buscando a Deus. Era o processo de Deus, e eles adorando ao Senhor, orando ao Senhor. E a palavra diz que à meia-noite, quando eles cantavam, um grande terremoto invadiu aquele lugar, e as cadeias caíram por terra. Mesmo ali eles decidiram buscar a Deus. E você? E nós? Aí nós vamos ali no versículo 15, Deuteronômio 28, versículo 15. Olha o que diz lá: fundamentos. Se você não passa pelos processos, tem um resultado também. E olha o resultado: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir, deixando de passar pelo processo, todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Está entendendo? A Bíblia diz que existem dois caminhos. A Bíblia nos ensina que existem dois fundamentos. Agora a escolha é nossa.
Nós vemos no versículo 1, versículo 2, dizendo que se nós ouvirmos a voz dele, obedecemos e guardarmos, as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Mas a mesma palavra diz que se nós não ouvirmos, não guardarmos, não cumprirmos os mandamentos, da mesma maneira que a bênção vem, diga assim comigo, da mesma maneira que a bênção vem, a maldição também vem. Então é uma questão de escolha. É por isso que na sequência, depois de Jesus incentivar a pedir, ele vai e fala, buscai. Ele está incentivando aquelas pessoas a ter de fato um entendimento de quem Deus é, e a todo instante estar diante da presença dele, se apresentando para compreender a vontade de Deus, querido. Você sabe qual que é a vontade de Deus para você? Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua casa, os planos dele? Muitos estão alheios, estão vivendo, como diz aquela música, deixando a vida levar. Não, Deus não nos chamou para deixar a vida levar, não. O que tem que nos levar, nos direcionar é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. Porque deixar a vida levar não vai ter bênção, mas deixar a palavra direcionar o nosso coração, nós seremos sim abençoados. Então depende da nossa postura, depende da nossa maneira de agir. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão. O que você precisa, o que você deseja buscar? O que tem no teu coração que te fez estar aqui nessa noite? Eu espero que não seja simplesmente para agradar o pastor, porque se for é bobagem. Eu espero que não seja simplesmente para agradar o irmão, porque se for é bobagem. Agora, se o que está no teu coração é verdadeiramente para buscar a presença de Deus, vai ter resultados na tua vida. Porque Deus honra aquele que busca a Ele. Abra a tua Bíblia, por favor, em Jeremias 29:13. E nós já vamos encerrando. Entenda o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Eu creio que Deus tem preparado para nós um novo tempo, para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família. Mas vai depender da tua coragem e capacidade de renunciar a você mesmo para buscar a Deus, para se apresentar a Ele. E só há uma maneira de buscar a Deus, só há um jeito de buscar a Deus. As pessoas, por tão pouco, elas têm deixado de estar na presença de Deus. As pessoas, porque alguém falou algo, porque alguém olhou diferente, têm deixado de buscar a Deus. Mas olha que a palavra de Deus chama a nossa atenção, dizendo, Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo coração. Isso é simples, a Bíblia diz, aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos dizendo a Ele que o nosso coração está nele, porque Ele é importante para nós. Aí aquilo que pedimos se torna uma realidade. Por quê, pastor? Porque se eu estou nele, aquilo que eu peço está de acordo com a vontade dEle. Agora, se eu não estou nele, o meu coração eu não busco Ele de coração, querido, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica em paz. Não vai acontecer, não vai mudar, não vai melhorar. Agora, quando verdadeiramente nós buscamos a Deus, e como é difícil nesse tempo buscar a Deus. Como eu sempre digo, se perguntar aqui, todo mundo está cansado, todo mundo está com fome, todo mundo quer dormir. É lícito? Claro que é. Mas para buscar a Deus nós precisamos vencer tudo isso. Está lá Jesus com seus discípulos orando, 3 deles, e Jesus volta e eles estão todos dormindo. Jesus diz para eles, vocês não conseguem ficar comigo nem Jesus estava dizendo para eles assim, uai, vocês querem desfrutar, vocês querem estar comigo, vocês querem andar comigo, porque vocês sabem que eu sou o Filho de Deus, mas vocês não conseguem nem buscar a fonte.
Vocês não conseguem nem se lançar, irmão. Eu não sei, mas eu acho que às vezes a gente está tendo uma visão equivocada dos céus. Eu acho que às vezes a igreja está tendo uma visão errada da salvação. Não pode. Porque se nós verdadeiramente queremos desfrutar da salvação e vivermos eternamente com Deus, só tem um jeito, irmão. Não é porque você aceitou a Jesus que você está salvo. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, buscando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele, crescendo na presença dEle, nos lançando a Ele. Porque sem isso nada vai acontecer, nem desfrutar da salvação vamos conseguir. Porque muitos pensam que a gente só vai desfrutar da salvação nos céus. Só pensa assim quem não vai para o céu. E cuidado com o que você está pensando. Porque aquele que conhece a palavra e já desfruta da salvação na terra. Não, pastor, lá no céu. Então esquece, irmão, você não entendeu nada. Tem que ler tudo de novo. Tem que aprender tudo de novo. Porque a Bíblia nos ensina isso. Por quê, pastor? Aquele que compreende que a salvação inicia na terra, ele luta contra as suas vontades, ele renuncia a si mesmo, tudo para buscar aquele que concedeu a ele a salvação. Agora, quando não entendemos, nós vamos levando uma vida fragilizada. A nossa busca não é constante. A nossa dedicação também não é excelente. Não temos zelo em fazer, não temos zelo em adorar. Mas, queridos, se queremos vitória, se queremos ter uma vida de bem-estar na presença de Deus, nós precisamos buscar a Ele. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Pessoas, irmãos, estão aí querendo tirar a sua vida. Outros estão se entregando a bebidas, às drogas, à prostituição, porque não conhecem a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e ela vai libertar. Mas só conhece a verdade quem busca pela verdade. Por quê, pastor? Porque é como se a verdade estivesse perdida no meio dos homens. Então nós temos que buscar por ela. Tem que ser com zelo, com cuidado, com carinho, para podermos encontrá-la e colocarmos em prática na nossa vida. Mas muitos não querem mais buscar. Muitos leem essa palavra e ficam felizes dizendo: então eu vou buscar que eu vou encontrar minha bênção. Não. Tempos atrás um jovem falou: olha, a Bíblia diz que quem busca acha. Eu já vou buscar logo a minha namorada que eu estou querendo casar. Não, vai achar. E vai achar. Mas pode ser que não seja de Deus. Pode ser que não seja no tempo de Deus. Porque aqui o texto está dizendo de algo muito mais profundo. É buscarmos a presença dEle. É entendermos que viver a vontade dEle é o melhor para as nossas vidas. E eu encerro lendo o texto, sabe a tua Bíblia? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Busque a Deus com excelência. Busque a Deus de coração. E não deixe que nada tire de você esse desejo de buscar a Ele. Pastor, eu estou cansado. Irmão, quando você estiver no céu, você vai descansar. Pastor, é porque o senhor não trabalha quanto eu. Fica tranquilo. Você quer descanso? É só nos céus. Porque aqui na terra, para todos, devido ao pecado, a vida de cansaço. A vida de cansaço. Mas é isso que nós precisamos dominar para buscarmos a Deus. Para sermos cheios de fé e entendermos que sem Ele não é possível. Então busque a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa a todos quanto o buscam. Não é uma noite perdida. E aquele que entende a palavra, ele vem à igreja, ele na sua casa ele ora, lá na sua casa, no seu trabalho ele medita na palavra, porque ele sabe, não é um momento perdido. Estar na presença de Deus não é perca. Meditar na palavra de Deus não é perca. Buscar ao Senhor não é perca. Tudo isso nos traz bênção, querido. O que você tem buscado de Deus? O que você tem ansiado receber de Deus?
fica tranquilo. Porque se você verdadeiramente buscar a Ele, Ele vai permitir que aquilo que você tanto necessita venha a chegar a você. Porque a palavra de Deus diz que para aquele que ouve a palavra dele e coloca em prática, todas as bênçãos vos alcançarão. E eu creio que essa é uma realidade para aquele que verdadeiramente deseja estar buscando a Deus. O que movimenta o teu coração? O que faz você estar aqui nessa noite? O que faz você adorar a Deus? Então, sentado aí no teu lugar, vamos por mais um momento conversar com o nosso Deus.